Os princípios de modularidade e os princípios Solid já ajudam bastante a gente a direcionar o projeto e o desenvolvimento de um sistema. Mas é importante também contar com alguns princípios adicionais que a gente vai ver agora. Em particular, a gente vai começar pelos princípios de coesão de pacote. Eles ajudam a gente a ter um critério mais concreto para decidir que classes a gente deve colocar num determinado pacote e que classes a gente deve deixar fora. Então, a recomendação básica é que a gente deve colocar no mesmo pacote as classes que mudam juntas. Ou seja, se uma classe, se eu for modificar ela, vai ser muito provável que eu precise modificar uma outra classe, elas devem estar no mesmo pacote. Né? Isso tem a ver com essa ideia de coesão mesmo, que as classes que a gente coloque num pacote, elas estejam fortemente relacionadas. E uma das formas de relacionar classes é justamente essa, através das mudanças. Né? Do mesmo jeito, a gente só deve colocar no mesmo pacote classes que a gente tem intenção de reusar juntas. Se eu precisar reusar uma classe e for necessário reusar uma outra classe associada a ela, porque há uma dependência entre as duas, então é interessante que essas classes estejam no mesmo pacote. Eu não devo colocar no mesmo pacote classes que não precisem ser reusadas em conjunto. Tá? Então, de novo, essa ideia de coesão, de que as classes que estejam no mesmo pacote sejam fortemente relacionadas. E por fim, que não tem muito a ver com coesão em si, mas é uma ideia interessante que a gente precisa prestar atenção, é que a granularidade de reuso tem que ser a granularidade de release. Então, se tem um pacote, um determinado pacote, né, que eu quero reusar ele em diferentes contextos, em diferentes sistemas, eu tenho que ter esse pacote armazenado em um outro repositório, né? Pode até ser um subrepositório do Git, mas tem que ser um outro repositório que é para eu conseguir independentemente ter disponível o conteúdo desse pacote em outros sistemas. Tá? Para ilustrar o primeiro ponto, principalmente, vamos ver aqui um exemplo de uma organização do sistema em pacotes, onde cada pasta dessa em amarelo, cada quadradinho desse daí em amarelo representa um pacote, um subdiretório e um pacote também do sistema em questão. Então isso daí é uma divisão do sistema em partes, né, uma modularização, onde a estrutura dessa modularização tem a ver com os tipos das classes. Então, no primeiro pacote lá em cima, no primeiro subpacote, digamos, controllers, né, eu tenho todas as classes que são controladores, ou seja, que são responsáveis por receber as solicitações de serviços que vêm da interface gráfica com o usuário. Também tem um pacote só para as classes de modelo, que seria o equivalente aí às entidades em DDD e também velhos objects associados a ela. Então, todas as classes de modelo, todas as classes entidade, por exemplo, eu colocaria nesse pacote. Né? E por fim, um pacote só com as views, que são as páginas HTML que vão consistir a interface gráfica desse sistema. Então isso é uma estrutura de módulos definida pelo tipo dos arquivos das classes que eu vou ter no meu sistema. Essa daí foi imposta em particular por uma determinada tecnologia que foi usada para construir esse sistema. Tá? Mas essa divisão de pacotes por tipos de classes, ela quebra os princípios que a gente viu. Porque, por exemplo, não é normalmente necessário alterar, por exemplo, o controlador articles, que a gente está vendo logo lá, o primeiro arquivo aí na figura, não é necessário alterar esse controlador toda vez que eu altero o controlador posts. Né? Na verdade, vai ser raro isso daí. O mais comum é uma determinada solicitação de mudança, um determinado bug que eu tenha que corrigir, eu só preciso mexer em um desses controladores. Né? A mesma coisa nas entidades. Com muita frequência eu vou precisar alterar a classe artigo e não vou precisar alterar a classe post. Certo? E vice-versa. E do mesmo jeito nas views. Tá? Então, isso daí quebra no sentido de que a gente está colocando no mesmo pacote, por exemplo, models, um monte de classes que não tem uma relação semântica entre si, a não ser o tipo dela, o propósito dela no sistema, que é registrar uma entidade. Mas essas entidades são normalmente independentes, tá? E quando eu preciso mudar uma, eu não preciso mudar a outra. Né? Então,
para a gente atender aqueles princípios que a gente viu de coesão de pacote, seria mais interessante a gente ter uma estrutura de módulos onde cada módulo é o que a gente chama um slice, que é o que está marcado aí em vermelho, que seriam todos os arquivos relacionados a uma determinada feature. Então, por exemplo, todos os arquivos relacionados a feature post. Então, é comum que se há um bug num cadastro de posts aí nesse sistema, né, que são postagens, se há um bug nessa funcionalidade de cadastro de post, é provável que eu precise alterar ou o controlador de post, ou um pouquinho do código do controlador de post e um pouco do código das interfaces, dos HTMLs relacionados a post. Tá? Então essas classes que são fortemente relacionadas, né? Ou seja, a interface gráfica de post, o controlador de post, que vocês podem entender como sendo parecido com uma fachada de post, né? E a própria classe entidade post são classes relacionadas que a mesma feature, normalmente relacionadas à mesma tarefa. Quando é solicitada uma tarefa de desenvolvimento, ou seja, de correção de um bug, de melhoria de uma feature, ou de ajuste de uma feature para atender os novos requisitos definidos por um stakeholder, é mais comum que eu precise alterar essas classes, esses arquivos que estão marcados em vermelho. Então, uma estrutura de módulos que agrupasse esses arquivos em vermelho no mesmo pacote seria mais interessante e atenderia de forma mais direta aos princípios de coesão. Além dos princípios de coesão, a gente tem os princípios de acoplamento de pacote. Então, em particular, o primeiro é bem direto, não deve ter dependências cíclicas entre pacotes. Tá? Principalmente porque se o pacote A depende do B e o B depende do A, é provável que mudanças em A exijam mudanças em B e vice-versa. Então, talvez fosse melhor que eles tivessem, que as classes de cada pacote estivessem num único pacote. Seria melhor agregar, unificar os dois pacotes num só. Por fim, aí a gente vê que a recomendação, o princípio é de depender na direção de estabilidade. Se um pacote depende de outro, é interessante que essa dependência seja numa direção de estabilidade, ou seja, de um pacote mais abstrato, um pacote que contenha um bom número de interfaces e classes abstratas. Isso tem a ver com a noção de abstração e de information hiding que a gente viu anteriormente, no sentido de que se há uma dependência, é interessante introduzir uma interface no meio para reduzir essa dependência. Essa interface é o que seria uma dependência, né? A dependência então da interface seria uma dependência mais abstrata, mais estável, né? Então, para ilustrar o primeiro ponto, no lado esquerdo aí da figura em cima, a gente tem dependências mútuas entre os pacotes. O pacote branco depende do verde e o verde depende do branco. A mesma coisa, há uma dependência mútua entre o amarelo e o verde e uma dependência mútua cíclica entre o azul e o verde. Tá? Então, isso daí, essa forte dependências entre os pacotes, né? Dependência nos dois sentidos, né? Uma solução direta, que em muitos casos é adequada, é você simplesmente agrupar todos esses pacotes num só. Certo? Ou tentar evitar as dependências nos dois sentidos. Se elas realmente não são necessárias, se elas podem ser evitadas, então a gente vai para a solução que a gente está vendo no canto inferior direito da figura, onde a dependência é só num sentido. Se realmente for necessária a dependência nos dois sentidos, é melhor agrupar todos os pacotes num único pacote. Né? Reduzindo a dependência só num sentido, como a gente fez aí nessa figura do lado direito, a gente reduz muito as chances de efeitos em cascata, né? Então, se anteriormente, se eu mudasse a classe amarelo, né, eu poderia, ou o pacote amarelo, eu poderia afetar o pacote verde, e também, se eu mudasse o verde, eu poderia afetar o amarelo. Então, aí é o 1 mais 1 do amarelo, ele é tanto sensível a mudanças no verde, quanto ele
pode impactar o verde, né? Então eu reduzo essas dependências aí para um número bem menor, como a gente está vendo aí na figura do lado direito. A gente tem 6 possibilidades de mudanças em um pacote afetar o outro, enquanto na figura de cima a gente tem, na verdade, 12 possibilidades. Tá? Então a gente reduzindo o acoplamento através dessa redução de dependências é recomendado nessa situação. Se não for possível, encapsula tudo num único pacote. Tá? Um outro princípio interessante é de que as classes devem ser profundas. Estou falando para classes, mas poderia se aplicar para outros tipos de módulos também, certo? Então qual é essa ideia? A ideia basicamente é que para toda classe, para todo módulo, como a gente está vendo aí do lado esquerdo nessa figura, ela tem uma parte visível, que é visível para os clientes, para as outras classes, para os outros módulos que vão usar esse daí, e tem uma parte que é escondida, como a gente já viu, né, através de mecanismos de information hiding que a gente discutiu antes. Mas essa parte escondida, ela consiste então não só de métodos e atributos e construtores privados, mas também ela aí na figura, essa área escondida está representando o corpo dos métodos públicos, certo? Porque apesar da assinatura do método público ser visível para os clientes, eles não têm acesso, eles não têm informação sobre como aquela assinatura foi de fato implementada, como o método foi de fato implementado. Então o corpo do método mesmo, o público, faz parte dessa parte aí que a gente está dizendo hidden, né? A parte fosca aí que não pode ser vista pelos clientes desse módulo, dessa classe. Então a sugestão é que as classes devem ser profundas nesse sentido, de que a parte visível é pequena e tem uma grande parte escondida, certo? Então o que a gente vê no esquerdo é o que a gente chama uma classe profunda, por conta dessa relação aí entre a parte visível e a escondida, e no canto direito, embaixo, a gente vê uma classe rasa, no sentido de que ela tem uma interface que é bem grande, né? E a parte escondida é relativamente pequena em relação à interface. Então você pode imaginar aí essa classe rasa como uma classe que tem, por exemplo, 20 métodos, certo? Públicos, e esses 20 métodos, cada um só tem 1, 2 linhas de código. Então, ou seja, se a gente contar o número de linhas de código que está na parte escondida e comparar isso com o que está na parte visível, a relação é bem menor. Por exemplo, aí a gente poderia imaginar uma relação de 2:1, duas partes, 2 linhas escondidas para uma linha visível, né? Já na figura do lado esquerdo, onde a gente tem uma classe profunda, essa relação é bem maior. Então, para cada linha visível, eu tenho várias linhas escondidas. Tá? Então essa é a ideia aí de que as classes devem ser profundas. E por que isso? Basicamente porque a gente quer reduzir o custo por interface. Porque cada assinatura que está na parte visível, que é o que faz parte da interface inferida aí do módulo, né? Não é uma interface que a gente declarou exatamente, não é um tipo adicional interface, mas o que a gente vê, né, dos métodos públicos e atributos públicos da classe, toda essa informação que é visível para fora, para os clientes, ela tem um custo, porque se eu mudar, ela vai ter efeito, vou impactar as pessoas, os clientes que usam essa interface. Tá? As outras classes, os outros módulos que usam interface. Qualquer mudança na interface afeta os outros, né? E mudanças na parte escondida não afetam as dependências. Tá? Então o custo dessa classe que a gente está vendo, desse módulo que a gente está vendo no lado esquerdo, ele é relativamente pequeno, porque a proporção do que é visível em relação ao que é escondido é muito. Então tem muita coisa que eu posso mudar e sem afetar os outros. Já na classe, no módulo da parte direita da figura, né, a interface é muito larga, então qualquer mudança nessa interface afeta os outros, então relativamente tem um pouco
pouca parte escondida para mudar. Então é muito mais provável que mudanças nessa classe rasa elas afetem a interface, né, proporcionalmente, e consequentemente gerem impactos, mudanças em cascatas nas classes, nos módulos que usam esse que é raso, tá? Então a gente tem um custo alto aí por interface, né, na classe rasa, um custo baixo na classe profunda, tá? Representando também uma outra ideia que a gente já discutiu antes, na classe profunda a gente puxa para baixo aí a complexidade, ou seja, deixa a complexidade na parte escondida, revela menos complexidade na interface. Tá? Então esse princípio de que as classes devem ser profundas ou os módulos pode dar a entender que a gente está sugerindo que as classes devem ser grandes também. Então a gente precisa ter cuidado nessa discussão e na verdade o que é mais importante é a abstração. A abstração é mais importante do que o tamanho. Então tanto o projeto quanto o código deve se confiar, deve ter aplicado várias operações de abstração como a gente viu antes. Tá? Agora, como métodos grandes e classes grandes normalmente estão associadas com pouca abstração, não necessariamente um método grande, uma classe grande, tem pouca abstração, mas com frequência a gente nota essa associação, que um método grande ele não está tão abstrato quanto poderia. Então, como tem essa associação aí, não é exatamente uma relação de causa e efeito, como eu falei, então o método pode ser grande e ser abstrato, mas com muita frequência o método é grande e não é abstrato, então as pessoas dão ênfase, né, nessa recomendação de que a gente deve ter métodos e classes pequenos, mas na verdade pode até ter uma classe maior, um método maior, o que importa realmente é que ele esteja abstrato, esse módulo, o método, a classe seja abstrato, tenha aplicado realmente adequadamente as operações de abstração, né? Então o método pode ter até 15 passos, né? Mas cada passo desse chama um outro método, né? Que implementa mais complexidade, certo? Então abstraiu essa complexidade desse método original, deslocou ela, empurrou ela para baixo, né? Para um outro método. Também é interessante observar esse outro princípio, que a direção do controle é o que direciona a direção da dependência, principalmente quando a gente está falando de código reusável. Tá? Então a gente pode desenvolver um determinado componente, uma classe, um módulo, um pacote que vai ser reusado em várias outras situações, né? Mas aí a gente tem que ter o cuidado de quem é que vai ter o controle dessas operações? Porque dependendo da resposta para essa pergunta, a gente pode ir para um design que é baseado em APIs, bibliotecas ou classes auxiliares, ou um que é baseado em framework, certo? Então, nesse primeiro, você tem uma API, uma biblioteca, uma classe auxiliar. O que acontece é, você implementa uma classe reusável, e o código de quem reusar é que vai chamar os métodos dessa classe ou os serviços dessa API e assim por diante. Tá? Então a responsabilidade fica com quem vai escrever o código que reusa o outro. Já em frameworks, o sentido do controle é inverso. Então num framework como em Angular ou mesmo num framework Android, quando você vai desenvolver um aplicativo Android, você escreve métodos com nomes específicos que eles vão ser chamados pelo ambiente Android, pelo runtime Android que está rodando no seu celular. Mesma coisa em Angular, a gente vai ver também que a gente vai escrever classes que têm métodos com nomes específicos que vão ser chamados pelo ambiente de Angular, pelo runtime de Angular, né? Então aí nesse caso daí é uma situação de framework onde o código reusável, que é o código Angular, o código Android, que é reusado para vários sistemas, né? Ele chama o código específico, que não é reusado, que é um código da nossa aplicação, por exemplo.
Tá? Então, dependendo de quem vai ter o controle das chamadas das operações, a gente pode ir para um projeto que é baseado em API ou para um projeto que é baseado em framework. Então, por isso que é interessante e importante a gente identificar a direção do controle antes de levar adiante as nossas decisões de projeto. Tem várias outras regras que são interessantes seguir. Tá? Eu não vou falar sobre cada uma dessas aqui, mas recomendo a leitura das mesmas nesse livro, nessa referência que vocês estão vendo aí. Podem colocar perguntas também sobre elas depois, né, que eu respondo. Então eu concordo com basicamente todas essas sugestões, exceto a última que tem um porém, que é a regra da extensibilidade, essa que está em vermelho aí, que é ele dizendo projete para o futuro, porque ele vai estar aqui mais cedo do que você pensa. Então isso daí a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa regra, e ela conflita um pouco com princípios ágeis de desenvolvimento, no sentido de que quando a gente projeta para o futuro, a gente tem que ter cuidado de projetar, mas com uma certa confiança de que aquele futuro realmente vai acontecer. Porque se a confiança não for grande, a gente pode desperdiçar tempo, né? Montando uma solução que é relativamente complexa e que permite contemplar essa mudança que vai acontecer no futuro. Então tem um esforço extra para a gente contemplar essa mudança que vai acontecer no futuro, tá? Mas na verdade esse futuro pode não ocorrer. Então esse design for the future aí tem que ser levado em consideração dentro dessa perspectiva, dentro desse contexto, onde isso deve ser feito se a gente tiver forte evidência de que esse futuro vai chegar, né? Se essa evidência não for extremamente forte, é melhor a gente montar a solução para atender às necessidades atuais e eventualmente, né, se o futuro realmente chegar, a gente ajustar o sistema para contemplar essa funcionalidade, tá? Essa nova perspectiva, nova funcionalidade que a gente acha que vai ter no futuro. Então é mais uma questão de você saber realmente o grau de evidência, o grau de importância, né, e de evidência de que aquele futuro vai realmente acontecer. Dependendo disso, vale a pena ou não, né? Então aqui também ilustra um pouco essa situação, né, onde uma pessoa pede o sal e o sal não vem, a outra não passa porque está preparando uma super solução, né, para passar não só o sal, mas qualquer outro tipo de tempero, né, que a pessoa queira. Mas isso não é a necessidade da pessoa no momento, certo? Então, se essa necessidade vier a realmente acontecer no futuro, você faz, mas tem que ter cuidado para não perder tempo com isso no presente.